pessoal, tudo bem? Um grande abraço, deixa o like, se inscreva e ative as notificações aqui do canal. Galera, muitos bastidores para falar para você sobre uma entrevista exclusiva que o técnico Renato concedeu aqui em São Paulo para o Chico Garcia da TV Bandeirantes. Eu vou contar tudo sobre Luis Soares, Adriel, sobre os reforços, sobre a reunião e, obviamente, sobre tudo que ele disse depois do jogo contra o Bragantino. Tem muito bastidor a partir de agora aqui no canal. Tudo no oferecimento da KTO. KTO.com, te registra lá, usa o meu código promocional Rossi e vamos dar uma brincada em 20% de bônus no primeiro depósito, tá bem? Galera, começando com Luis Soares. O técnico Renato Portaluppi confirmou em entrevista concedida ao Chico Garcia que Luis Soares ficou fora do jogo contra o Palmeiras por um pedido seu. Renato entende que o jogo contra a equipe do Palmeiras faz parte de uma sequência muito longa de partidas que não era de momento importante que o Soares estivesse aqui, pois corria o risco para a sequência de novos jogos. Ele vem de uma sequência muito pesada, ele ficou muito tempo em campo contra o Bragantino. E há outro ponto, o gramado sintético do Palmeiras que preocupa para esta partida. Então, por isso, o Luis Soares ficou fora do duelo contra a equipe do Palmeiras e não veio aqui para São Paulo. Estou aqui na concentração do Grêmio em Guarulhos. Bom, o técnico Renato deu um forte discurso depois do jogo contra o Bragantino, falando sobre contratações, sobre a necessidade de reforços. Ele foi perguntado se isso não impacta no grupo e, mais do que isso, se de fato o grupo de jogadores foi avisado. O Renato disse que não, o grupo de jogadores não foi avisado, que ele falou porque pensou aquilo mesmo e que aquilo tira o peso do grupo de jogadores, pois depois podem cobrar dele pelo título do Campeonato Brasileiro, pelo título da Copa do Brasil e não seria justo com esse grupo de jogadores neste momento. Se isto caiu ou não mal na direção, o Renato disse que não, que ele conhece o presidente Alberto Guerra, que ele conhece o Paulo Calef, que eles conhecem o Renato, que ele é assim, que ele é chato, que ele cobra e que ele quer ser campeão. Então este é um discurso de quem quer ser campeão. Esta é a situação importante que tem em relação a este fator importante que é o fator que diz respeito ao discurso do Renato. Sobre estar no mesmo patamar de outras equipes do futebol brasileiro. O Renato diz que não tira isso, que o Grêmio está no mesmo patamar. Só que naquele momento o Grêmio tinha todos os jogadores à disposição, algo que nesse momento não tem. Então o Renato disse que quando tiver o seu time à disposição com todas as peças, nele não tira nada, o Grêmio está na mesma situação que os outros times do futebol brasileiro, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Vamos falar dos reforços? Bom, sobre os reforços então, Renato confirmou que o Grêmio tentou 3 jogadores nesta janela de transferências: Moisés, Michael e também Rodrigo Muniz. Vamos explicar cada uma destas situações. Sobre o Michael, Renato deixou bem claro que conversa com esse jogador todo momento. A todo momento ele conversa, que mantém conversas com o atleta. Só que, nesse momento, a janela está fechada. Segundo o Renato destacou, o que falta para um negócio poder ser concretizado entre Grêmio e Michael é justamente o fato da janela abrir. Mas aí o Chico ponderou, mas só a janela abrir? O Renato disse, olha, daí a questão financeira é com o presidente Alberto Guerra. Sobre o Moisés, o Grêmio tentou, mas está descartado. 3 milhões de euros para ter o jogador é muito alto o valor. E o Grêmio então desiste da contratação deste atacante. Sobre Rodrigo Muniz, centroavante que está lá no Middlesbrough da Inglaterra. Renato conversou com o Rodrigo Muniz, dizendo que era hora dele voltar para o futebol brasileiro, que ele é um grande fazedor de gols, que ele tem esta característica e jogando no futebol brasileiro ele poderia até pensar em uma seleção brasileira no seu futuro. Só que acontece que a família do Rodrigo Muniz optou em permanecer na Inglaterra nestes 6 meses. Agora, na próxima janela de transferências, uma nova decisão sobre o futuro do Rodrigo Muniz pode ser tomada. Contudo, ele é um jogador caro no mercado de transferências. Nós revelamos isso no vídeo de ontem. E isto pode afastar a possibilidade de ter o jogador, que é um pedido do técnico Renato e foi revelado em primeira mão aqui no canal como um pedido do técnico Renato Portaluppi. Sobre Adriel está relacionado com o grupo de jogadores para a partida contra o Palmeiras e Renato disse que esta situação tem um ponto final. O Adriel é jogador do Grêmio, o Adriel está relacionado, ele está à disposição
e ele voltará a ter a sua oportunidade. Renato deixou bem claro que a situação que envolve o Adriel foi posto um ponto final. O jogador foi até a sala do treinador, pediu desculpas e está tudo resolvido entre as partes, ou seja, não há mais nada para se resolver. Sobre o fato da situação ter sido mal conduzida na oportunidade em relação ao jogador, o técnico Renato titubeou um pouco, mas deixou claro, olha, precisávamos resolver esta situação. Resolvemos da maneira como conseguimos, né, com as entrevistas, com a maneira que foi exposta a essa situação. Me pareceu assim de que houve uma tomada de decisão por parte do treinador e da direção para que isso fosse resolvido, mas que as coisas não caminharam da melhor forma possível, especialmente do que diz respeito ao agrado do presidente Alberto Guerra, mas as coisas foram resolvidas, está tudo certo a partir de agora e não há mais nada o que fazer. O meu sentimento é que o Adriel voltará a ter uma oportunidade, talvez até contra o Palmeiras já. Tá? Não sei exatamente se vai ser contra o Palmeiras, mas é um sentimento de que sim, o mais rápido possível, o Adriel voltará a ser o goleiro titular do Grêmio, porque foi o Renato quem o bancou, o Renato quer ele como titular, então tem essa situação que envolve o jogador, tá bem? Deixa o teu comentário sobre todos esses bastidores que eu apresentei para vocês a partir de agora. Deixa o like, te inscreve, ativa as notificações. Até a próxima, um grande abraço.